Fala, discípulo de Cristo, tudo bom contigo? Que bom que você está aqui, que maravilha que você está aqui. Estamos começando com muita alegria o nosso curso para discípulos, curso de discípulos para membros da Primeira Igreja Batista em Cidade Ocidental. Seja muito bem-vindo. Nós vamos estar aqui por alguns meses, talvez 2 ou 3 meses, e você vai se deliciar com todas as lições da Palavra de Deus que temos para nós, tá ok? Então seja muito bem-vindo a esse curso. Você vai ser membro da nossa igreja, então precisa conhecer a visão que nós temos para o ministério da igreja local aqui nessa cidade, tá ok? Deus te abençoe. E hoje a primeira lição é sobre a Bíblia. É isso mesmo, é sobre a Bíblia. E nós temos aqui algumas perguntinhas para começar a nossa lição, tá ok? Para que o vídeo não possa se prolongar muito, então vamos lá. Sobre a Bíblia Sagrada, quais são os 3 nomes mais populares da Bíblia, você sabe? Escrituras Sagradas, Bíblia Sagrada, o que mais? Bíblia, Palavra de Deus. Então a Bíblia é conhecida por alguns nomes, são nomes que nós vimos e ouvimos por aí e nomes que estão escritos na própria Escritura. O que mais a gente pode saber aqui? O que significa a palavra Bíblia no grego, Significa livro, rolo, esse é o significado dessa palavra no grego, Como a Bíblia se divide? Isso você sabe, não? Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Quantos? 39 livros. E o Novo Testamento? 27 livros. É isso aí, você acertou, parabéns, 27 livros. Então a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Contém 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. É isso mesmo? O que significa Novo Testamento, É o contraste da antiga aliança. Ele significa nova aliança, novo pacto. O novo pacto feito por Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel, O povo de Judá, o povo de Israel. No Novo Testamento, são todas as pessoas no mundo inteiro que recebem a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que formam uma igreja do Senhor Jesus. Então o povo de Deus no Novo Testamento é a sua igreja. Lembrando então, resumindo, a igreja do Antigo Testamento é o povo de Israel, mas a igreja do Novo Testamento não é apenas uma nação, são todas as nações, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que entregam sua vida ao Senhor Jesus, que se convertem a Ele e formam a igreja. Vamos falar mais sobre a igreja nos próximos capítulos, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Qual a diferença entre a Bíblia evangélica e a católica? No Novo Testamento não há diferença. São os mesmos 27 livros. Mas no Antigo Testamento, a Igreja Católica tem 7 livros a mais. São chamados livros apócrifos. Livros não inspirados. Como assim livros não inspirados? São livros bons que contam a história, mas não são inspirados por Deus, então não fazem parte do texto sagrado. Os livros que fazem parte do texto sagrado são esses 66, tá ok? Então, por que a Bíblia evangélica só tem 39 livros no Antigo Testamento? Porque os judeus, que são as pessoas usadas por Deus para organizarem a Bíblia, eles entenderam, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles entenderam que aqueles são os livros que deveriam fazer parte do cânon bíblico, do conjunto de livros para formar a biblioteca que nós temos em nossas mãos hoje. Então esses outros 7 livros não entraram nesse cânon bíblico. Quais são? Eu tenho os nomes deles aqui, olha só. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. São 7 livros apócrifos que contêm a Bíblia católica e que não estão na Bíblia evangélica. Quantos livros, ou melhor, quantos homens escreveram a Bíblia? Aproximadamente 40 homens, certo? Aproximadamente 40 homens. E que tipo de atividade eles tinham? Que tipo de profissão eles tinham? Olha só, que curioso. Moisés era legislador, Pedro pescador,
Lucas era médico, Mateus era funcionário público, né? Davi e Salomão eram reis, Isaías era poeta, Amós era boiadeiro, Neemias era copeiro, Josué era general, Paulo era rabino, intelectual, fazedor de tendas, né? Daniel era político. Então, são diversas profissões e outras mais desses aproximadamente 40 homens usados por Deus para escreverem os textos sagrados, né? Onde a Bíblia foi escrita? É outra pergunta interessante. Em diversos lugares. Por exemplo, Paulo estava na cadeia. É isso mesmo, preso injustamente por pregar o evangelho, mas na cadeia ele pregou, ou melhor, ele escreveu 13 livros, 13 cartas do Novo Testamento, de Romanos até Filemon. Moisés estava no deserto, Lucas estava em viagens, né? João estava em vários lugares, na ilha de Patmos, por exemplo, ele escreveu o Apocalipse, né? Jeremias estava na masmorra, que coisa terrível. Daniel estava no palácio da Babilônia. Embora Jeremias estivesse na masmorra, Daniel no palácio da Babilônia, você pode dizer assim, oh, que injustiça, mas não, Daniel também tinha suas lutas, né? O homem que foi parar na cova dos leões e Deus o livrou da cova dos leões por meio do seu anjo. Que beleza, não? Em quantos anos a Bíblia foi escrita? Aproximadamente 1500 anos, e isso é incrível. Como num período de 1500 anos, veja só, 1500 anos esse período, e durante esse período 40 homens diferentes, homens que não se conheciam, muitos deles, sabe? Muitos deles não se conheceram, muitos deles não viveram na mesma época, 1500 anos, escreveram, um começa a escrever, e o outro prossegue, o outro continua, depois você junta tudo e percebe que a Bíblia é um livro perfeito, nela não contém erros, sabe? Isso só pode ter vindo do coração do nosso Deus. E as línguas em que a Bíblia foi escrita, né? Grego, hebraico e aramaico, né? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego, e porções do Novo Testamento foram escritos em aramaico, né? Por que razão devemos estudar um documento tão antigo? Existem algumas razões aqui. Primeiro, razão histórica. É o livro que dá explicação do cristianismo e do judaísmo, sabe? Então, a Bíblia, além de ser considerada por nós cristãos como a palavra de Deus, a inerrante, a única regra de fé e prática, ela tem sua razão histórica. Ela explica o judaísmo que crê no Antigo Testamento e explica o cristianismo que crê no Novo e também no Antigo Testamento. Temos também razões culturais. As escrituras têm influenciado tanto a cultura ocidental que uma pessoa não pode ser considerada bem educada e culta sem conhecer a Bíblia. Então, em alguns países do mundo, até pouco tempo, a Bíblia ela era praticamente a constituição do seu país. Hoje o negócio está mais bagunçado, né? Muita gente não crê na Bíblia, mas a Bíblia continua tendo seu valor. E uma curiosidade aqui, desde quando foi escrita, ela sempre foi o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro. Olha só, o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro é a Bíblia Sagrada. Temos também a razão teológica, né? A Bíblia narra como nenhum outro livro narra a história de Deus, a sua revelação ao homem, através da natureza, da própria Bíblia, através de seu Filho Jesus Cristo. Nenhum outro livro narra tão bem a história da criação, né? A própria ciência respeita a Bíblia no debate entre criacionismo e evolucionismo. Quando parte para o evolucionismo, existem muitas fontes, mas quando vem para o criacionismo, a fonte ouvida é sempre a Bíblia. Glória a Deus por isso. Temos também a razão prática, é que a Bíblia representa princípios para os difíceis problemas da vida. Mesmo pessoas que não são cristãos, que não acreditam em Deus, utilizam-se da Bíblia para criar seus filhos, sabe? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porém, vamos aprofundar aqui o nosso estudo. Como foram escritos os livros da Bíblia, né? Como esses livros foram escritos? Nós cremos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nos ensina que
que ela veio por inspiração de Deus. Sabe? A Bíblia não nasceu, não foi uma ideia que foi construída pela mente humana. Não nasceu no coração do homem. É uma ideia que nasceu no coração de Deus. Mas como funciona isso, pastor? Deus usou homens. É isso mesmo. Deus se utilizou de homens como instrumentos. Assim como um pedreiro pega a sua colher, sabe, para assentar um tijolo, para rebocar uma parede. Assim como um cirurgião, né, pega seus instrumentos ali. Assim como um jogador utiliza-se de chuteira, meião, camiseta, bermuda, short. Deus utilizou-se dos homens, usou homens comuns para escreverem os textos bíblicos. Qual a diferença entre inspiração, sabe? Inspiração, revelação e iluminação. Precisamos entender isso claramente. Inspiração. A Bíblia é a inspiração de Deus. Ela é a palavra soprada de Deus, sabe? Jesus Cristo diz em João capítulo 1, e o verbo se fez carne. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ou seja, o verbo, o que é isso? O verbo é palavra. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, diz-nos a Bíblia que ele disse, a palavra dele foi criando todas as coisas. Haja luz e houve luz, haja céu e houve céu, haja águas, haja terra. E foram havendo as coisas. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que o próprio Jesus, a palavra de Deus, estava fazendo todas as coisas. Em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, compare comigo. João 14, ele diz: eu sou a verdade. João 17, ele diz: a palavra é a verdade. Significa que Jesus e a palavra são a mesma coisa. Ou seja, a palavra é a inspiração de Deus. Quando Deus quis criar todas as coisas, ele criou pela palavra. Então, olha só o poder que tem essa inspiração de Deus. E revelação? Hoje se ouve muito falar disso, né? Revelação, recebi uma revelação. O que é a revelação? A revelação é o fato de Deus ter trazido a sua palavra até os homens. A palavra inspirada de Deus foi revelada a homens santos que foram usados por ele, sabe? Para escrever os textos bíblicos. E muitos desses homens escreveram, outros usaram seus secretários para escreverem, foram ditando de diversas formas, mas a palavra chegou até eu e você. E iluminação. Iluminação é o que acontece comigo e com você hoje. Quando nós lemos a palavra, que já é inspirada por Deus, a palavra que já foi revelada a nós, quando lemos essa palavra e pedimos o auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, é capaz de nos inspirar, ou melhor, de nos iluminar. Essa é a iluminação. Ele nos ilumina, clareia as coisas para mim e para você, de maneira que compreendamos todas as verdades da Escritura. Isso é fantástico. Amém, meu querido? Então, a palavra nasceu no coração de Deus. Olha só, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. É muito importante esse texto. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, como primeira igreja batista, como pastor dessa igreja, eu quero dizer para você que nós acreditamos, cremos fielmente na palavra de Deus. Você vai ser membro da nossa igreja, ou você que já é membro da nossa igreja, saiba disso. A nossa visão é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. Tudo o que precisamos saber sobre nossa vida espiritual, sobre nossa vida humana, nossa vida em família, sobre tudo está contido na palavra de Deus. Aquilo que não encontramos na palavra é porque Deus não quis nos revelar, mas tudo o que precisamos está na sua palavra. Saiba disso, não temos outra fonte, a nossa fonte é a Bíblia Sagrada.
Todos os escritores da Bíblia foram pessoas que não utilizaram seus próprios recursos humanos, nem suas mensagens foram resultados de seus impulsos, mas foram soprados pelo Espírito de Deus, conforme nós já dissemos. Qual é o assunto principal das Escrituras? Qual é a revelação principal? É a revelação divina. Deus quis se revelar ao homem. É a revelação de Deus ao homem. Tudo o que precisamos saber sobre Deus está nas Escrituras. Isso está registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Qual é o objetivo da Bíblia? A salvação do homem. É isso mesmo. A salvação do ser humano. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande objetivo da Bíblia. E o personagem principal da Bíblia, qual é? Jesus. É isso mesmo, você acertou. Esse é o principal personagem da Bíblia. Sabe, querido, toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica tem um grande herói. O herói não é Noé, o herói não é Daniel, não é Elias, não é Davi, não é Jeremias, não é nenhum desses, não é Paulo. O herói sempre é Jesus. A Bíblia do início, mesmo no Antigo Testamento, ela revela Jesus. Ela foi escrita para revelar Deus ao homem por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então a salvação só acontece por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, então, do início, eu repito, desde o início do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, ela tem a intenção de revelar Deus, revelar Jesus Cristo ao ser humano. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, versículo 13, fala a respeito de Jesus. Então, nós precisamos consultar a Bíblia, nós precisamos acreditar na Bíblia, que ela é a revelação do homem. Então eu quero te dar aqui alguns conselhos bem práticos. Primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Segundo, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Terceiro, medite na Bíblia, sabe? Medite na Bíblia. Não medite, não faça aquela meditação assim, ó, de esvaziar a mente. Não, não é isso. Esvaziar, olha só, tem um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, decore a Bíblia, memorize textos bíblicos, sabe? Memorize textos bíblicos. Outro conselho muito importante, escute a Bíblia, ouça a Bíblia, sabe? Ouça e, principalmente, pregue a Bíblia. Dissemine a mensagem da palavra de Deus por onde você andar. Fale da Bíblia, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. Aplique esses 6 princípios na sua vida e você será uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? Então, como isso aqui é um curso, nós temos também algumas tarefinhas muito práticas. A primeira tarefa que eu quero passar para você, e olha só, você só tem até a próxima aula, daqui a aproximadamente 2 ou 3 dias, para cumprir a sua tarefa, tá bom? Então você precisa cumprir a sua tarefa e eu vou descobrir como você está cumprindo a sua tarefa. Primeira grande tarefa, deixe o seu joinha, tá bom? Deixe o seu joinha aí nesse vídeo. Segunda grande tarefa, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Fácil, fácil, não? Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal. Terceira grande tarefa para a nossa primeira lição, deixe o seu comentário. É preciso deixar o comentário, eu vou ler o seu comentário, tá bom? Agora, hoje, vá lá, deixe o seu comentário, diga o que você entendeu, a sua dúvida, coloca a pergunta porque eu vou responder, tá ok? Deixe o seu comentário. Então eu quero colocar essas 3 tarefinhas básicas, começamos muito bem com a nossa primeira lição. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, deixe o comentário e Deus te abençoe rica e poderosamente, que esse curso faça grande mudança, diferença e traga edificação para a sua vida, para o seu ministério. Seja muito bem-vindo à visão de discípulos da Primeira Igreja Batista em Cidade Ocidental. Grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.